Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos e amigos. Mais uma vez, Pastor Carlos, com a programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. É com imenso prazer que nós estamos aqui nessa manhã para louvar, para engrandecer, magnificar o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que digo nós estamos aqui? Porque o Espírito Santo do Senhor, ele está presente. E quando nós lemos as Sagradas Escrituras, o único autor do mundo inteiro, ele está presente quando nós lemos. É o nosso Deus, ele está presente conosco quando nós lemos a sua obra. Então, nós estamos aqui, nós, o Espírito Santo, Jesus e Deus, ele está presente quando nós estamos falando do seu poder, falando, aleluia, de tudo que ele tem trago para conosco. Então nós estamos aí felizes pela presença do Espírito Santo, pela presença do nosso Deus. Nós temos aí um imenso prazer, aleluia, de estar falando de uma obra tão eficaz, de uma obra tão linda, né? Que é a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós temos a alegria da salvação. Nós temos aí as mãos potentes do nosso Deus agindo soberanamente na minha vida, agindo soberanamente na sua vida. Então que Deus esteja aí operando maravilhosamente, fazendo aí esta obra magnífica na minha vida, na sua vida, que nós possamos aí estar louvando, engrandecendo e magnificando o nome do nosso Deus. Amém? Glórias a Deus. Nós vamos tirar um período para nós estarmos orando, nós vamos tirar um período para nós estarmos falando, aleluia, com Deus nessa manhã, amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por esta manhã, muito obrigado a Deus pelos teus cuidados, muito obrigado a Deus pelo teu Espírito Santo, até que o Senhor tem nos ajudado, até que o Senhor tem feito, Senhor Deus, toda a diferença na minha vida, na vida dos teus amados filhos, ó Pai. Nós te pedimos, ó Deus, desde já, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Graça seja dada ao Senhor, ó Pai, porque os nossos corações estão cheios, ó Pai, de gratidão. Aleluia, pelas tuas benesses. Aleluia, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem, aleluia, aí nos ajudado, ó Pai, através do teu Espírito Santo. E se nós aqui estamos, ó Pai, a tua palavra tem dito, Senhor Deus, que o Senhor nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, conforme temos a referência em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, também, Senhor Deus, a tua palavra em Romanos capítulo 8, versículo 31, 36 e 37. Romanos capítulo 8, do seu versículo 36 e 37. Diz que todos os dias nós somos reputados como ovelhas para matadouros, mas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem, aleluia, nos lapidado, o Senhor tem feito toda a diferença na minha vida, na vida, Senhor, de cada um dos teus filhos. Nós te agradecemos, ó Pai. Também nessa manhã, Senhor, nós te pedimos, ó Pai, a tua cura, Senhor, para aqueles que se encontram enfermos, para aqueles, ó Pai, que têm, Senhor, estados, Senhor, muitas vezes, ó Pai, aleluia, Senhor, trabalhando, Senhor, mas com problemas, ó Pai, aleluia, na sua saúde. O Senhor, ó Pai, é quem, aleluia, tem, Senhor, as provisões, Senhor, para conosco. Então, Senhor, que as tuas mãos potentes estejam tocando, ó Pai, nos enfermos, ó Pai, naqueles que se encontram, aleluia, doentes, ó Pai. Nós te pedimos, ó Pai, que o teu Espírito Santo esteja fazendo, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Ajuda, Senhor Deus, opera, Senhor Deus, milagrosamente, Pai. Nessa manhã, sim, Senhor Deus, coloca as tuas mãos, ó Pai, onde está a dor do teu filho, ó Pai, para que ele possa, Senhor Deus, ser revigorado, ó Pai, através do teu Santo Espírito. Então, Deus de Israel, assim, Senhor Deus, nós nos colocamos diante da tua presença, para que o Senhor esteja, Senhor Deus, fazendo conosco, ó Pai, essa programação, Senhor Deus, tabernáculo do Deus Altíssimo. Abençoa os teus servos, as suas servas que vão entrar, aqueles, ó Pai, que têm acompanhado, ó Pai, em oculto, ó Pai, que o Senhor também visite, Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, operar. Opera também, mais uma vez, eu quero apresentar ao Senhor
O Efraim, Senhor Deus, que faz aniversário, Senhor Deus, na data desse dia, que o Senhor esteja abençoando, operando maravilhosamente na vida dele. Também o nosso amado José Vidal, que fez aniversário ontem, Senhor Deus, e nós temos orado, ó Pai, nós temos, aleluia, na data de hoje, parabenizado, Senhor Deus, o teu filho. Então, Senhor, derrama, Senhor, da tua graça, do teu poder, que teu Espírito Santo esteja movendo, Senhor Deus, as águas a nosso respeito. Assim, ó Deus, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, visita, Senhor Deus, as tuas filhas, visita os teus filhos, ó Pai, e faça, Senhor Deus, resplandecer, Senhor Deus, da tua glória, faça resplandecer, Senhor Deus, do teu poder salvífico, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Muito bom, aleluia, abrir os olhos aqui, já ver, aleluia, o povo de Deus aí junto com o pastor Carlos. Que Deus esteja abençoando aí a nossa amada irmã Patrícia, que Deus esteja abençoando aí também a família sua, que Deus esteja aí operando, né, maravilhosamente, também operando na vida da nossa amada irmã, aleluia, Noemi Souza, que Deus esteja aí fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado, que Papai do Céu esteja aí operando de uma forma abundante, de uma forma transbordante, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom, em todo tempo Ele tem sido maravilhoso. Aleluia. Hoje também às 19 horas nós temos o culto da família. Você é o nosso convidado especial. Hoje o culto da família tem um motivo ainda muito mais especial. Hoje nós temos aí um culto em ação de graças pela vida do Efraim. Que Deus esteja aí operando maravilhosamente na vida do Efraim, derramando as suas bênçãos, derramando o seu poder. Ontem também foi aniversário do nosso amado irmão José Vidal. Que Deus esteja abençoando a vida do nosso amado irmão. Amém? Glórias a Deus. Glórias, glórias, glórias. Eu deixei aqui uma mensagem para o Efraim, eu quero ler para os amados irmãos, que diz assim: que a luz de Jesus brilhe através da sua vida no seu aniversário. Desejo que a sua vida, aleluia, possa refletir a bondade, o amor de Deus, por onde quer que você vá. Que Deus te conceda muitos anos de vida e felicidade, aleluia, junto à sua presença. Também deixei uma mensagem aqui para o nosso amado irmão José Vidal. Também quero ler para os amados irmãos. Que o Senhor o abençoe com muitos anos de vida e que por todos eles estejamos sempre juntos. Que o seu caminho seja sempre iluminado por muita felicidade. Que hoje e sempre sua fé se fortaleça e a palavra de Deus seja o seu guia. Parabéns, meu amado irmão, aleluia, e amigo José Vidal. Que Deus esteja aí abençoando poderosamente, aleluia, no nome daquele que vive e reina para todos sempre. Amém? Que Deus esteja aí, aleluia, derramando da sua graça, derramando do seu poder salvífico sobre a vida do nosso amado irmão José Vidal. Amém? Glórias a Deus. Tem também aqui, aleluia, uma outra mensagem. Hoje é dia, aleluia, da bondade. Amém? Hoje é dia da bondade. A gente nunca sabe, né? O dia é dia de quê? É a primeira vez que eu, aleluia, sei que hoje é dia da bondade, né? Eu tenho aprendido, né? E hoje é o dia da bondade. Eu nunca imaginei que tivesse um dia, né, a respeito da bondade, porque a bondade ela tem que ser praticada, né, todos os dias. Mas aqui está o dia da bondade. Dia 20 de dezembro é o dia da bondade. A bondade verdadeira, a bondade de Deus, vem revelada aos seres humanos em sua mais sublime e suprema expressão, por meio do seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Jesus começou a percorrer todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, proclamando a boa nova do reino e curando todo tipo de enfermidade. Ao ver as multidões, Jesus se encheu de compaixão
porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Amém? A natureza da bondade divina é a questão bíblica mais simples e ao mesmo tempo mais complicada para a humanidade de todos os tempos. Entretanto, Deus tem revelado desde sempre o seu amor pela humanidade, pois todos nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Exatamente por isso, muitas vezes não o compreendemos como a verdadeira bondade, que é a nossa bondade. Aleluia! A nossa bondade não passa de alguns instantes, mas a de Deus revela a bondade incondicional. Ele é bom. Deus é bom em todo o tempo e não espera a nossa retribuição. Não pede que o amemos ou o sirvamos. Não é bom para nós para que lhe retribuamos ou para que o amemos e servimos, pois antes de o amarmos, ele já nos tem amado. Amém? Glórias a Deus. Deus tem já amado a minha pessoa, Deus tem amado a sua pessoa. Tanto é verdade que nos enviou Jesus Cristo, seu Filho único, e ele nos ensinou: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Base verdadeira da bondade a ser servida por todo o mundo. Amém? Glórias a Deus. Enquanto existir, aleluia, na mente humana, o egoísmo, a inveja, a ganância e o ódio, a bondade custará a vencer. A pessoa sintoniza, ou melhor dizendo, a pessoa sintonizada em Deus é generosa, é benevolente com o seu semelhante e age assim como filha de Deus que é. A interiorização da bondade purifica o ser humano, dá-lhe paz, liberta-o da dor e do sofrimento por meio da bondade. A pessoa pode agir, aleluia, de forma mais amável, sem parcialidade, sem preconceito, sem discriminação nem ódio. A compaixão e a expressão da bondade. A compaixão é a expressão da bondade em ação. Por isso, quem não possuir a si mesmo, aleluia, por isso, quem não a possuir em si mesmo, não conseguirá auxiliar aos outros. Amém? Glórias a Deus. A bondade abrange o pensamento, a palavra e os atos, quando estes causam dano a nós mesmos ou aos outros. É porque não dispomos do verdadeiro sentimento da bondade. Não estamos ligados à bondade de Deus, nosso Pai. Então, nós temos aí, amado irmão, minha amada irmã, a alegria do Senhor, ela é a nossa força. E a bondade, meu amado irmão e minha amada irmã, a respeito, né? Como eu posso dizer, é um fruto, né? Que está aí no nódulo do Espírito, que está em Gálatas. Então a bondade faz parte e a gente precisa aí, aleluia, nos alegrar por tudo isso. A paz do Senhor Jesus, ao nosso amado irmão José Vidal, que Deus esteja abençoando, seja bem-vindo aí pela manhã, aleluia, que Deus esteja te abençoando, operando maravilhosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Então também esteja abençoando aí o nosso pastor Carlos Wesley, né? Que Deus esteja aí operando maravilhosamente na sua vida e que Deus esteja fazendo infinitamente mais, amém? Deus esteja aí operando no nosso meio e a gente tem aí uma gratidão, né? Nós acabamos aí de estar trazendo as 7 cartas, né, do Apocalipse, e Deus já colocou em meu coração, em cada livro da Bíblia, Deus é apresentado de uma forma, e eu quero estar trazendo esses 66 livros da Bíblia
como Deus é apresentado em cada livro da Bíblia. E nós vamos estar fazendo um estudo, nós vamos estar trabalhando a respeito desses 66 livros, como Deus ele é apresentado nos livros da Bíblia. Então, nós vamos aprender sobre isso, né? Eu quero trazer aqui os anúncios diários e logo após nós estaremos falando a respeito disso, amém? Então nós estamos aí na programação do Tabernáculo do Deus Altíssimo, programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus de Cascadura, situada aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. O horário, aleluia, dessa programação, ela vai ao ar todos os dias às 7h30 da manhã, com o pastor Carlos Salles, responsável e idealizador dessa obra, amém? Glórias a Deus. O texto que nós vamos estar trabalhando hoje é o texto de Gênesis, capítulo 22, do versículo 1, versículo 19. A reflexão: em Gênesis, Deus ele é apresentado como o cordeiro no altar de Abraão. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele é apresentado no livro de Gênesis como o cordeiro no altar de Abraão. O que isso quer dizer? Quer dizer que desde o início, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é a propiciação pelos nossos atos. E ali no altar de Abraão não foi diferente. Ele já era a propiciação. Amém? Então a gente começa, aleluia, nesse dia 20 de 12 de 2022, com essa palavra maravilhosa. E quero também dizer que hoje nós temos culto. Hoje é terça-feira, culto de ação de graça. Aleluia, pela vida do nosso amado irmão Efraim, né, que está fazendo 2 aninhos hoje, o mascotinho da igreja, amém? Então os cultos às terças-feiras, cultos presenciais às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos, sempre às 19 horas. Tenho deixado aí o meu link do YouTube, 2 links, né, que tem aí, aleluia, nos ajudado a compartilhar essa palavra de Deus a mais pessoas. E os amados irmãos estejam aí, amados irmãos e amigos, né, esteja contribuindo aí com o pastor Carlos, assistindo os vídeos, deixando o seu like, inscrevendo no canal, ativando o sininho para serem comunicados a respeito de novos vídeos e também compartilhando com as pessoas que não podem estar aí tendo acesso conforme vocês têm todas as manhãs aí com o pastor Carlos. Tem muitas pessoas que não têm esse acesso. Então, que nós possamos aí, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estar compartilhando aí para os nossos amigos, amém? Então, que Deus esteja aí movendo as águas a nosso respeito, amém? Então, quero trazer o texto que está em Gênesis, capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 19, que ele diz assim: passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome a seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. No versículo 3, diz assim: na manhã seguinte, Abraão se levantou-se, ou melhor dizendo, na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Está escrito, Abraão, ele preparou o seu jumento. Levou consigo 2 dos seus servos, é Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe tinha indicado. No versículo 4, no 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: fica aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou sobre os ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os 2 juntos,
Isaque disse ao seu pai: meu pai. E ele respondeu: sim, meu filho. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou o seu filho Isaque, que o colocou sobre o altar por cima da lenha. No versículo 10 diz: então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar ao seu filho. Mas um anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. E Abraão respondeu: eis-me aqui. Não toque no rapaz, diz o anjo, não lhe faças nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não, aleluia, me negou seu próprio filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi ali e pegou o carneiro para o sacrifício e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho, aleluia, Isaque. Abraão deu o nome àquele lugar: o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez um anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, seu único filho, esteja certo que, aleluia, de que eu o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. São, aleluia, sua descendência conquistará as cidades dos que lhe foram inimigos. Por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos partiram para Berzeba, onde passou a viver. Amém? Então, meu amado irmão, imagina, nós nos colocamos no lugar de Abraão. Já pensou você se colocando no lugar de Abraão? Deus, ele vem e fala assim: olha, eu vim aqui para que você esteja me dando o teu filho. Já imaginou o que nós iríamos falar? A gente olha para Abraão, um homem de fé assim, tremenda, né? Que ele vem e ele não fala com ninguém, é ele, Deus, e ele vai e leva seu filho para o sacrifício. Mas nós precisamos entender que Deus, ele proveu o cordeiro para o holocausto. Então nós iremos estar olhando todas essas coisas nesse dia de hoje, que Jesus, ele é apresentado no livro de Gênesis como o cordeiro no altar de Abraão. E assim Deus, ele tem, aleluia, feito na minha vida, feito na tua vida coisas assim tremendas, né? Então, conforme nós vimos aí, eu quero estar aqui transliterando o que esse texto quer dizer para mim e para você. Em Gênesis 22 fala sobre a ocasião em que Deus provou a Abraão. O estudo bíblico de Gênesis mostra como o patriarca hebreu demonstrou obediência plena, confiança na promessa de Deus e total compromisso com ele. Além disso, Gênesis 22 faz ainda uma referência ao sacrifício de Cristo, ao registrar a provisão de Deus
de um carneiro para ser sacrificado no lugar de Isaque. Um esboço de Gênesis 22 pode ser feito da seguinte forma: Deus prova a Abraão, no capítulo 22, do verso 1 ao 8. Deus providencia o cordeiro para substituir Isaque, versículo 22, 9 ao 19. A descendência de Noé, Gênesis capítulo 22, 20, 24. Deus, aleluia, prova a Abraão, capítulo 22, verso 1 ao 8. Gênesis inicia, aleluia, dizendo que num determinado tempo Deus pôs a prova a Abraão. A Bíblia mostra que em várias passagens que Deus, aleluia, subitamente, aleluia, oh Deus de Israel, seu povo a testes, lerei novamente, Abraão à prova. Deus coloca Abraão à prova. A Bíblia mostra em várias passagens que Deus subitamente coloca o seu povo a testes, que muitas vezes envolvem situações de sofrimento ou adversidades, mas o objetivo das provações enviadas por Deus é pedagógica. As provações servem para aperfeiçoar a fé e a obediência dos santos. Amém? Então Deus, ele nos coloca à prova para nos aperfeiçoar, para que nós sejamos provados e aprovados por ele. Deus chamou Abraão e prontamente ele respondeu: eis-me aqui. Essa expressão usada também por outros homens de Deus enfatiza a sua posição de sujeição à vontade de Deus. Amém? Nós precisamos, aleluia, estar sujeitos, aleluia, à vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus ordenou a Abraão que tomasse Isaque, seu único filho, e o oferecesse em holocausto em um dos montes da terra de Moriá. Mas é interessante que o texto de Gênesis capítulo 22 não mostra em nenhum momento Abraão discutindo com o Senhor. Ele simplesmente ouviu a ordem divina e obedeceu imediatamente. Ele se levantou de madrugada, preparou o jumento e a lenha, e tomou a Isaque, 2 dos seus servos, e partiu para a terra de Moriá. Ele não argumenta com Deus. Nós poderíamos, aleluia, argumentar com Deus, nós poderíamos falar com Deus: Deus, o Senhor demorou tanto tempo para dar, aleluia, a Isaque, e agora quando o Senhor dá, o Senhor quer tomar? Não, Abraão, ele não argumentou com Deus. Já imaginou se fosse algum de nós? A gente tem argumentado, a gente tem falado com Deus, a gente tem reclamado, há tanto, né? Eu não sei você, mas eu tenho falado com Deus: Deus, olha que situação, Deus, eu preciso, aleluia, que o Senhor venha, Senhor Deus, estar comigo. Eu preciso que o Senhor venha se revelar. Eu preciso, Deus, que o Senhor venha, aleluia, se apresentar, porque, aleluia, a dificuldade está muita e eu preciso, assim, conforme o povo, né? A gente precisa de uma prova. E Deus, ele fala: amados irmãos, vocês não terão prova nenhuma. Assim como ele dá o exemplo aí de Jonas, né? Ele diz assim para o seu povo: olha, vocês não terão, a não ser conforme os sinais que houve na vida de Jonas, que o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no ventre da terra, e depois ele ressuscitará. A gente precisa entender que Deus, ele faz, aleluia, impossíveis. Diz então: ao 3º dia, Abraão conseguiu avistar o lugar que Deus lhe havia falado. A partir, aleluia, dali, ele seguiu o caminho apenas com Isaque. Inclusive, Isaque foi o responsável por carregar a lenha do holocausto. Isso significa que, apesar de a Bíblia não dizer qual era a idade de Isaque, naquela ocasião, ele tinha tamanho suficiente para tal tarefa. Isaque, ele só, aleluia, fala alguma coisa a respeito quando coloca a lenha sobre as suas costas.
Ele pergunta: pai, olha, está aqui a lenha, está o cutelo, mas aonde está o holocausto? Já imaginou? Então, na hora que coloca o peso sobre os ombros dele, aí ele pergunta. Então, continuando aqui, em determinado momento, Isaac questionou Abraão sobre, aleluia, onde estava o cordeiro para o holocausto, já que eles estavam, aleluia, carregando somente a lenha, o fogo e o cutelo. A resposta de Abraão foi uma profunda declaração da fé, aleluia, em Deus. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E Deus tem, aleluia, preparado para cada um de nós esse cordeiro, amados irmãos. Não foi só para Abraão. Esse cordeiro, ele está sendo preparado todos os dias para a minha vida, para a tua vida, todos os dias, amados irmãos. O sangue de Cristo, ele nos cobre de multidões de pecados. O inimigo, ele vem contra mim, contra a acusação, com acusação contra você, mas Deus aponta para ele: ó, o sacrifício já foi pago. O sangue do meu filho está sobre a vida, aleluia, de Carlos. O sangue do meu filho está sobre a vida de Patrícia. O sangue de Cristo está sobre a vida de Noemi Souza. O sangue de Cristo está sobre a vida de José Vidal. Então Deus, ele tem aí sido verdadeiramente essa propiciação pelos nossos pecados. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário para que eu tivesse vida, para que você tivesse vida. Então Deus providencia um cordeiro para substituir Isaac. Assim como Deus, ele prepara também a cada dia um sacrifício para estar substituindo a minha pessoa e a tua pessoa. Eu antes aqui estava falando a respeito da oração. Todos os dias nós somos entregues à morte como ovelhas para o matador, mas em todas as coisas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, se nós somos mais que vencedores, é porque ele tem tomado o meu lugar, ele tem tomado o teu lugar. Amém? Então diz: quando Abraão e Isaac chegaram, aleluia, ao lugar indicado por Deus, o patriarca edificou um altar, dispôs a lenha sobre ele e deitou Isaac amarrado sobre a lenha. Também é interessante notar a obediência de Isaac. Em nenhum momento Gênesis registra qualquer lamentação ou revolta por parte do rapaz. Quando Abraão tomou o cutelo para imolar Isaac, um anjo do Senhor bradou do céu e lhe interrompeu. Foi nesse momento que Abraão escutou as maravilhosas palavras: não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Isso significa que a fé de Abraão havia confirmada através da obediência. Amém? Glórias a Deus. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Imediatamente Abraão ergueu os olhos e contemplou um carneiro preso entre os arbustos. Abraão tomou o carneiro, ofereceu um holocausto e clamou, aleluia, e chamou aquele lugar: o Senhor proverá. Do hebraico, aleluia, Yahvé, aleluia. Nós precisamos Jireh. Depois disso, mais uma vez, um anjo do Senhor bradou do céu e confirmou a aliança de Abraão. A descendência de Naor. Gênesis termina, aleluia, fornecendo uma conclusão para a história de Tera, indicando, aleluia, a descendência de Naor, irmão de Abraão. Esse pequeno registro é importante, porque ele termina com o nascimento de Rebeca. Rebeca seria a mulher que dentro de algum tempo haveria de casar com Isaac. Então Gênesis capítulo 22 começa com uma ordem, que o princípio gera
perplexidade por causa da possibilidade da morte de Isaac, mas termina com a apresentação da linhagem da esposa daquele rapaz que simbolicamente foi trazido dos mortos. Isaac e Rebeca foram os pais de Esaú e de Jacó, homem que teve, aleluia, seu nome trocado por Deus para Israel. Ele foi pai de 12 tribos que formaram a nação dos israelitas. Amém? Então a gente vê que, como aqui, aleluia, Isaac ele foi trazido da morte, e o nascimento de Isaac novamente, o nascimento de Rebeca. A gente vê que Deus, ele tem aí uma bênção para cada um de nós. Deus, ele tem maravilhas para a minha vida. Deus tem maravilhas para a tua vida. Nessa manhã não é diferente. Deus, ele fará milagres, aleluia, a qual nós estamos precisando. Há muitas lições maravilhosas em Gênesis 22, mas aqui destacaremos as duas principais. A primeira lição tem a ver com o exemplo de Abraão. Durante todo o texto de Gênesis 22, Deus se refere a Isaac como um único filho. Abraão também era o pai de Ismael, mas a designação único filho significa que Isaac era o único filho da promessa. Ismael tinha sido deserdado e mandado embora. Além disso, a parte de Isaac, havia outro através do qual Deus haverá de cumprir sua promessa. O próprio Deus tinha, aleluia, sido bem claro ao dizer: porque por Isaac será chamada a tua descendência. Humanamente falando, a morte de Isaac significa o fracasso da promessa, a queda da aliança, mas Deus é imutável. Seu propósito jamais pode ser frustrado. Suas promessas nunca são vãs e Ele é sempre fiel à sua palavra. Deus é fiel, aleluia, para comigo e para contigo. Ainda nessa manhã, Abraão, ele sabia disso, ele não teve dúvida de que Deus haveria de manter a sua promessa. Obviamente, a disposição de Abraão em entregar seu filho único, aleluia, em holocausto, sem questionar e ordenar a ordem divina, foi uma grande prova de confiança, fidelidade e obediência ao Senhor. Mas havia algo ainda muito mais maravilhoso que o escritor de Hebreus observa e coloca como expressão máxima da fé na galeria dos heróis da fé. O patriarca estava tranquilo contra Isaac, porque sabia, aleluia, que Deus era poderoso até mesmo para ressuscitá-lo dentre os mortos, assim como ele fez com seu filho amado, com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim conforme ele fará conosco se nós descermos à sepultura, assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Então, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Deus esteja aí nos abençoando, Deus esteja aí, aleluia, movendo as águas ao meu respeito, ao teu respeito, que nós sejamos uma bênção, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? A paz do Senhor Jesus, a nossa amada irmã Irene Carvalho, seja bem-vinda no nosso meio nessa manhã, que Deus esteja aí abençoando a senhora e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Então, a segunda lição, que diz a respeito, mais especificamente, a execução do plano da redenção. O cordeiro que o Senhor providenciou para substituir Isaac era um tipo de Cristo, era a tipificação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele sacrifício substitutivo prefigurou o sacrifício expiatório de Jesus na cruz do Calvário, pela minha vida e pela tua vida. Então, ali, o plano de Deus já estava sendo colocado em ação. E Deus, aleluia, maravilhosamente faria isso. Amém? Então, no Moriá, um cordeiro substitui Isaac e foi queimado
em holocausto. Mas no Calvário, ninguém pode substituir o Cordeiro, aleluia, o Cordeiro de Deus que morreu em nosso lugar. Ele foi entregue em holocausto e sobre ele caiu o fogo da justiça divina por causa do pecado que ele tomou sobre si. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele tomou, aleluia, o pecado que estava sobre nós. A palavra do Senhor, amados irmãos, em João capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. No versículo 17 diz que quem nele crê não é condenado. No versículo, aleluia, 17, ainda, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu na glória do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz, quando fala a luz, está falando de Cristo. A luz veio a esse mundo, mas os homens amaram muito mais as trevas, porque não eram dignos da luz. E a gente precisa entender, amados irmãos, que quando ele fala de dignidade, ele está falando de arrependimento. Se nós nos arrependermos, amados irmãos, dos nossos pecados, nós seremos dignos da luz, aleluia, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós entraremos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na Jerusalém celestial. Então, nessa manhã, não perca tempo. Confessa Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador. E Ele fará maravilhas na minha vida e na tua vida. Que Deus esteja abençoando a você, que Deus esteja operando maravilhosamente na tua vida. Amanhã nós estaremos trazendo o livro Gênesis, o segundo livro da Bíblia, Êxodo, amém? Glórias a Deus. Nós estaremos aí louvando, engrandecendo o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós iremos falar, aleluia, desse livro tão abençoado e como Jesus, ele é apresentado no livro do Êxodo, amém? Então nós estaremos aí estudando amanhã o livro de Êxodo e nós aprendemos muito, com o que nós vimos hoje, como Jesus, ele é apresentado no livro de Gênesis. Jesus, ele é o Cordeiro no altar de Abraão. Para a minha vida e para a tua vida, Jesus, ele é a propiciação pelos meus pecados, pelos teus pecados. Ele tomou o meu lugar na cruz do Calvário. Ele tomou o teu lugar na cruz do Calvário. Ele é quem nos redimiu do pecado. E nós temos aí a imensa alegria de nós estarmos com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Então hoje, às 19 horas, nós estaremos juntos novamente. Eu te convido para estar juntamente comigo aí, para nós louvarmos e engrandecermos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós estaremos com culto de ação de graça pela vida do nosso amado irmão Efraim. E eu louvo e engrandeço o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por tudo que Deus tem feito. O William, ele disse assim: olha, eu vou fazer o aniversário do meu filho na terça-feira, no dia de culto. E como uma ação de graça, amados irmãos, para que nós venhamos evangelizar, porque é um dia de culto, eu quero que todos estejam presentes, recebendo da palavra do Senhor. Ele não pensou nem um pouquinho nele, mas ele pensou em estar evangelizando, ele pensou em estar trazendo a sua família para dentro da igreja, a família da sua esposa, a família do Efraim, para que todos possam estar recebendo do Espírito Santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Então que Deus esteja abençoando aí a sua vida, Deus esteja operando aí maravilhosamente, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero orar por você, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por essa manhã, muito obrigado pelos teus cuidados, até aqui, Senhor Deus, a tua mão potente tem nos ajudado, tem nos fortalecido, e o Senhor é Deus quem cuida, o Senhor é Deus quem opera, e nós te somos gratos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Aleluia, Senhor Deus, meu amado irmão, minha amada irmã, nas tuas mãos, continua abençoando, derramando da tua graça, derramando a assunção do seu Espírito Santo.
e faça resplandecer da sua glória. Assim, ó Deus, nós oramos, assim, ó Deus, nós magnificamos, exaltamos o teu nome, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe, Deus te proteja, receba aí a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós, que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Amém? Deus te abençoe e fica na paz.